A aula de hoje, então, envolve alguns conceitos fundamentais do som, tá? Esses conceitos fundamentais do som são conceitos que vocês já ouviram falar em física, né? Ouvem falar no dia a dia aí, né? A gente vai começar novamente a fazer uma pequena revisão desses conceitos aí, tá? E aí vamos entrar no meio mais ou menos a metade dessa apresentação, na parte física, né, da onda mecânica, né, e tentar explicar para vocês alguns comportamentos da onda mecânica originada, né, proveniente, então, do som, né, da transferência, né, de movimento, né, devido ao som, tá? Só, então, alguns conceitos fundamentais para iniciar, já passei para vocês isso aqui. A aula de hoje, ela é quase que estritamente teórica, tá? Estou com alguns exercícios aqui que eu preparei ontem à noite. Não sei se eu vou conseguir ainda passar para vocês hoje os exercícios, tá? Ainda temos que passar aqui no quadro depois para vocês copiarem os exercícios, tá? Mas se não der, a gente aplica na próxima aula, então. Daí eu digito e preparo para a próxima aula. Bom, pessoal, para começar a trabalhar em acústica, né? Acústica e ruído está intimamente ligado, né, com o som, né? E o som é uma sensação, né, que é produzida no sistema auditivo. Exatamente o que é o som para mim ou para vocês, a gente não sabe qual que é a diferença entre um e outro, a gente acredita que seja igual, né? Mas em função do sistema auditivo de cada um de nós, nós temos uma percepção diferente. A gente nunca vai saber se é exatamente igual ou não, né? Mas, a princípio, pela média, deve ser, né? E, então, é uma sensação produzida pelo sistema auditivo, tá? E o ruído é o som indesejável, aquele som que nós não gostamos, que nos incomoda, ele tem uma conotação negativa, tá? Isso dentro do aspecto subjetivo, né, do que é o som e o ruído, tá? Mas sons, então, lá levando para o lado da física, são vibrações de partículas de ar que se propagam a partir das estruturas vibrantes, né? Alguma estrutura que vibra, ela, em uma certa frequência, ela produz um som, né? Mas nem toda estrutura que vibra realmente produz som, tá? Mas essa é a lógica, uma definição um pouco mais física do som, tá? E ele é o resultado, então, de uma onda que se transmite ao meio, né, de propagação. Geralmente, no nosso caso, no nosso estudo, o meio de propagação é o ar, certo? O ar tem uma certa densidade, tá? Provocando zonas de maior compressão de partículas e zonas de compressão, menor compressão, rarefação e compressão, tá? Então, vejam aqui, né, a propagação de uma onda no ar, ela possui zonas onde as partículas do ar vão se juntar, vão ocorrer uma zona de pressão, e localmente, né, haverá zonas de pressão que se afastarão, partículas se afastarão momentaneamente uma da outra, provocando rarefação, tá? Então, a onda mecânica é formado por vibrações e zonas de compressão de partículas e de rarefação a partir de uma estrutura vibrante. No caso aqui, a estrutura vibrante é um diapasão. Logo, nas bordinhas, nas periferias aqui do diapasão, as partículas de ar vão ser ora comprimidas, ora rarefeitas. E essa propagação, então, é o que origina, então, o som. Essa lógica é o que origina o som, tá? O silêncio é a ausência completa do som, tá? Então, quando eu não tenho nada de som, nada de variação de pressão na atmosfera acústica, ocorre o silêncio e, né, se vocês lerem o livro aí, o som, nem sempre o som, ou silêncio, né, é um item desejável. Para o nosso conforto, ter um pouquinho de ruído, muitas vezes, é importante. O silêncio, ele nos leva aí já deitar num lugar com silêncio para ver que a gente consegue escutar, inclusive, a pulsação do nosso corpo, né, o nosso coração. Ele, às vezes, é até prejudicial para a nossa mente, né, o silêncio puro. Tá? Então,
em termos de conforto, o silêncio é interessante, mas até um certo nível, né? Depois, abaixo disso, ele acaba nos prejudicando psicologicamente aí, tá? Bom, o som, então, é o meio que nós vamos estar estudando, tá? E há algumas propriedades do som que a gente já estudou em física, já estudamos em outros componentes, desde a física do segundo grau, a física da engenharia e assim por diante, já de uma certa forma, sempre que trabalhamos com ondas, com som, né, a gente já estudou essas propriedades, tá? Então, existem 4 propriedades importantes do som, do ponto de vista, né, da física, tá? A intensidade, altura, timbre e duração, que são propriedades que caracterizam o som, qualidades do som, tá? A intensidade é aquela que está muito ligado, né, na nossa percepção de usar um rádio ou um aparelho de som, né, é o volume, né, está associado muito com o volume, a gente aumenta o volume, né, ou diminui o volume, né, na realidade, o volume é a intensidade, né, do sistema, né, a intensidade do som, tá? Então, essas ondas podem ser mais intensas ou menos intensas, né? Sons fortes ou sons mais fracos, tá? E a intensidade, então, o I aqui, ó, aqui está representando pelo item I, a intensidade é a energia transportada perpendicularmente pela onda, através de uma superfície por unidade de tempo e também por unidade de área, tá? É a potência por unidade de área, né? Então, se eu tenho uma onda se propagando, né? Vamos pensar que uma onda se propagando, essa intensidade, quando passa por uma certa área, né? Uma certa área, essa intensidade, potência por área caracteriza, então, a intensidade da onda sonora, tá? Ok? Watts por metro quadrado, tá? E essa intensidade, então, o ouvido humano tem uma capacidade de detectar, né, certas intensidades. Para vocês terem uma ideia, o nosso sistema auditivo, ele percebe intensidades a partir de 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Então, né, se eu tenho uma intensidade de 10 na menos 12 watts por metro quadrado, né, o nosso ouvido humano consegue perceber essa intensidade. Isso caracteriza praticamente o limiar da audição, né? E existe também, né, esse é o limiar da audição, esse aumento de intensidade, tá? Ele pode ser caracterizado, então, né, por essa forma aqui, ó, uma forma que está ligada com o decibel, né? Depois a gente vai ver mais tarde mais algumas coisas sobre isso, né? Onde o aumento da intensidade ele é proporcional a essa variável. O I0 geralmente a gente usa aqui como sendo o limite de a capacidade de detectar os sons, limite da audição nossa aqui, né? O limiar da audição. Esse valor aqui é 10 na menos 12, tá? E essa intensidade, então, sonora, ela é caracterizada, por exemplo, se eu estou agora com um som com uma intensidade de 10 na 2 watts por metro quadrado, tá? Eu faço uma comparação, então, com o limiar da audição e acabo encontrando uma variável beta, que é denominada, então, intensidade ou nível sonoro beta, tá? Então, é uma variável, é uma comparação entre o limiar da audição e a intensidade sonora presente no momento que eu estou fazendo uma análise, uma medição, tá? Então, caracteriza a intensidade ou o nível sonoro, tá? E aí, então, está o limiar, né, a intensidade da vibração para algumas condições, ó. O limiar da audibilidade, né, o limiar da audição, então, né, o limiar da audição é 10 na menos 12 watts por metro quadrado, tá? Conversação normal
nós estamos de 10 na menos 7 a 10 na menos 6, limiar de dor 1, né? Avião a jato aí 10, né? Passou aí, ó, né? O limiar da dor aí está superior ao limiar da dor, né? Então, a intensidade por watt por metro quadrado. Então, aí tem, então, a intensidade do nível sonoro, que é uma comparação com o I0, tá? Vocês podem encontrar em algumas situações, né, a comparação desse beta com outros valores, né, ou com o silêncio, 10 na menos 16, mais ou menos, né, caracteriza, então, uma variação perto do silêncio total, né. Então, né, tem algumas características com relação a isso. A altura é outra qualidade importante do som, né? Ela permite nos identificar, basicamente, sons graves, né? Sons graves e sons agudos, né? De sons agudos, né? Mais agudos, ela permite, agudos, fazer essa identificação, tá? Então, sons graves possuem baixa frequência, sons agudos possuem alta frequência. Então, a altura, ela está, de uma certa forma, ligada com a frequência do som, tá? A frequência do som. Então, a altura está associada muito com a frequência, né, do som. Permite identificar, é uma qualidade que permite identificar, então, sons graves e sons agudos, certo? Ok? Então, tá aí, ó, sons graves possuem baixa frequência, sons agudos possuem alta frequência. Tá? Então, o comprimento de onda desses aí é diferente, né, para um e para outro, né? E comparando lá com o pessoal com as notas musicais, né? Cada nota musical tem uma frequência, tá? Ela passa de um grave a um agudo, né? Dentro de uma certa escala aí, certo? Então, a altura está associada com isso, tá? Então, permite identificar sons graves de sons agudos, tá? E aí, né, dentro da altura, tem aí a faixa que nós podemos escutar, né? Geralmente, a faixa que nós podemos escutar, o nosso ouvido escuta, que depende de cada um de nós, ele varia em torno de 20 Hz, em torno, né, mais ou menos 20 Hz, até mais ou menos 20.000 Hz. Dentro dessa faixa aqui, é a faixa que nós podemos, de altura, né, de frequências, que nós podemos escutar. Aqui tem o link, né, que está também no portal acadêmico, que permite vocês fazerem um teste, verificar qual a frequência que vocês escutam, né, de qual faixa vocês escutam, né. Então, vocês vão escutando lá o vídeo, e quando começarem a escutar o som do vídeo, ali é a frequência que vocês, mais baixa que vocês escutam, e vão até uma frequência mais alta, né, na qual vocês escutam, tá? E aí, então, permite identificar. A gente, né, depende da idade, né, vai escutando frequências, vai perdendo sensibilidades, e essas sensibilidades, então, vão cada vez mais fechando essa janelinha aqui, ó, tá? Eu escuto de 150 Hz, né, até mais ou menos, eu fiz a semana retrasada, até mais ou menos, eu acho que quase 17 a 18.000 Hz. Mas há um tempo atrás, não muito tempo atrás, né, eu escutava até 13.000. Aconteceu algum problema que me elevou a minha faixa de alta frequência. Então, cada um de nós tem uma faixa diferente, tá? Ok? Então, essa é a faixa de áudio pelo ouvido. Tem alguns livros que colocam 16 Hz até mais ou menos 16.000 Hz. É mais ou menos, né, pessoal? Depende de cada um aqui, essa faixa, tá? O livro que nós estamos utilizando aí, o Bistafa, ele coloca de 20.000 a 20 kHz. Tem um outro livro aí, o N. Cruz da Costa, que coloca de 16 a 16.000. É aproximadamente, né? Mais ou menos essa é a característica. E abaixo dessa frequência, nós temos os infrassons e os ultrassons, que por nós não são percebidos, né? Lembra, eu falei em vibrações, né? Às vezes, tem pessoas que conseguem escutar os infrassons,
e os ultrassons. Pode ser que tem pessoas que conseguem escutar isso. Geralmente, quando essas pessoas escutam, conseguem identificar infrassons e ultrassons, existem alguns artigos que falam sobre isso, né? Essas pessoas têm aquela sensibilidade, né, de ver coisas, né? A gente já viu lá em vibrações, talvez eu tenha comentado, né? Então, às vezes as pessoas percebem, né, a presença de uma entidade, né, alguma coisa assim, talvez, né, associam talvez os infrassons, né, com uma entidade que está aí, né, alguma coisa assim, né? Eu nunca vi, não conheço, então não sei dizer nada disso, né? Mas muitas vezes a ciência tenta explicar essas visões que as pessoas têm a partir dessa sensibilidade de escutar infrassons ou ultrassons. Então, associam isso a alguma coisa desse tipo. Eu realmente não sei, não tenho nada para falar sobre isso, sobre esse assunto, né? Mas existe lá um artigo que é como é que é o nome do artigo? A máquina, né? O fantasma da máquina. Ah, eu lembrei. Existe um artigo na internet, o fantasma da máquina. Se vocês procurarem no Google, vai encontrar um livro, que é o Fantasma da Máquina, que não é esse livro, tá? Esse livro, o Fantasma da Máquina, não tem nada a ver. Tem algumas coisas, mas é diferente, tá? E tem alguns artigos que falam sobre esse Google aí, sobre o Fantasma da Máquina, que fala sobre exatamente as máquinas acabam, muitas vezes, produzindo infrassons. A maior parte de nós não escuta esses infrassons, mas tem gente que escuta o infrassom. E essas pessoas que conseguem captar esse infrassom, vamos dizer assim, conseguem captar esse infrassom, elas acabam associando essas percepções com entidades que estão presentes no ambiente, tá? Então, eu não sei, desconheço, mas tem, né? Já que vocês são engenheiros mecânicos, né? Existe isso, né? E tá aí, né, para a gente poder justificar também alguma coisa ou não, né, ou conversar com as pessoas que têm essa sensibilidade aí, tá? O fantasma da máquina. Façam o teste no link lá do YouTube para verificar se vocês realmente escutam, em que faixa de frequência vocês escutam aí, tá bom? O que mais? A altura, né? Aqui tem. Também deixei para vocês pesquisarem, né? Quando eu estive preparando esse capítulo aí, eu dei uma olhada no YouTube, ver se tinha alguma coisa bacana que pudesse ser apresentada aí, tá? E existe esse vídeo que mostra, então, o Toccata e Fuga em Ré menor do Bach, né? Que mostra o andar das notas, né? Dentro da música, tá? Então, é bem legal. E nesse vídeo, a gente pode ver as notas subindo de um grave para um agudo, tá? E também a gente percebe no vídeo a duração da nota. Algumas notas são curtas, tom, e outras tem uma duração bem maior. Então, a gente consegue ver nesse vídeo duas propriedades do som, que é a altura, subindo e descendo, e também a duração da nota musical, tá? Que é difícil, muitas vezes, a gente perceber tudo isso aí. Fechou? O timbre é uma outra característica do som e a gente pode identificar, né, distinguir entre sons de mesma frequência, né, mas produzidos por fontes sonoras diferentes, tá? Então, o que muda na percepção, eu posso ter uma nota musical provocada pelo diapasão, tá? Essa nota, ó, ela tem uma frequência, um período e uma frequência. A mesma nota produzida por uma flauta vai ter um timbre diferente, ó. Ela vai ser composta por uma soma de outras ondas, né? Um pouco diferentes, ó. O violino também, ó. Na base, a frequência é a mesma. A frequência é a mesma. A letra A, uma clarineta, ó, se eu pegar o período, a frequência é a mesma. A frequência fundamental é a mesma. Mas há outras frequências que são somadas a ela que dão um timbre diferente, dão uma percepção diferente, né, do som. Então, esse é o timbre, tá? A gente só vai
praticamente entender, usar essas propriedades agora no início da nossa aula. Depois, eu acho que a gente não acaba não trabalhando mais com esses termos aí, só com a altura, né, e com a intensidade, principalmente, né, e a duração, talvez, né, que tem algumas características, né, mas senão a gente deixa de ver essas qualidades agora. Só para uma questão de conhecimento, de reflexão, de retorno de conhecimento para vocês, tá? O diapasão, né? O diapasão, vocês conhecem o diapasão? O diapasão é uma estrutura vibrante, né? E ele foi desenvolvido já há um bom tempo atrás aí, né? E ele emite a nota Lá, tá? O diapasão, ele é um sistema para afinação, né, de voz, afinação de instrumentos, né? E ele emite a nota Lá. E essa nota Lá, ela é uma nota de 440 Hz. A estrutura foi projetada, né? O tamanho das peças foi projetado para emitir uma nota de 440 Hz. Então, sempre que eu falar em diapasão ao longo do nosso curso, a frequência que ele emite é 440 Hz, tá? A partir do diapasão, os músicos, né, e os cantores, eles têm uma percepção que eu não tenho, talvez se vocês forem músicos, talvez tenham, né, de, a partir do Lá, identificar as outras notas musicais, do Ré, Fá, Sol, né, eles conseguem, a partir de um ponto de um ponto das notas musicais, a partir do Lá, eles conseguem gerar, vocalmente ou por instrumento, gerar outras notas musicais, né? Para mim tudo é igual, o Lá é igual ao Dó, é igual ao Ré, é igual ao Fá, né? Não tem muita diferença, minha percepção não permite fazer isso, né? Para mim é tudo igual, se eu gerar um Lá aqui, o meu Lá vai ser um Dó na realidade, né? Então, tá? Só para essa, então tudo que está ligado com o diapasão é ele emite em 440 Hz. Então, o diapasão, ó, ele emite uma onda limpa, ó, sem nada de ruído, e o timbre dele é um timbre. Agora, cada um de nós, cada tipo de instrumento, produz com um timbre diferente, ó, tá? Isso pode ser obtido, né? Ou pode ser, eu poderia pegar, por exemplo, o som da clarineta e usar lá cálculo 3, transformada de Fourier, e dividir essa onda musical em várias ondas. A fundamental, então eu veria aqui que eu teria uma onda fundamental, e teria também uma onda, várias outras ondas de frequência maior, que são as harmônicas, que compõem o sinal, né, dessa clarineta, tá? O diapasão, ele gera uma onda fundamental, sem nada de harmônicas. Já todos esses sons aqui, ó, lá por cálculo 3, nós poderíamos aplicar transformada de Fourier e dividir tudo isso em uma onda com fundamental, com uma frequência fundamental, e associado a ela várias outras ondas harmônicas, somando e subtraindo, né, gerando, então, o espectro, né, de som, né, que eu tenho aí. Dá para fazer isso, tá? Se eu conseguisse, então, medir toda essa intensidade de pressão ao longo do tempo, conseguiria fazer tudo isso aí, tá ok? Duração, então, como eu falei antes, né, duração é o tempo que a nota fica, o som fica presente, né? Eu posso identificar sons longos e sons curtos, né? Na tocata de Bach ali, né, dá para ver bem certinho a duração, né, da nota musical. Tá? Então, vale a pena você dar uma olhadinha depois naquele vídeo lá, tá? Bom, aí vem agora uma análise do aspecto do som do ponto de vista mais físico. Vamos começar agora a entrar um pouco mais na ideia do som do ponto de vista físico e do ponto de vista acústico, então, para caracterizar o que é esse som, tá? Som
é definido, então, como qualquer variação de pressão, pessoal. Vejam, cheguei na pressão, tá? Essa pressão, então, né, pode variar desde níveis muito baixos até níveis muito sussurros, né, até níveis altos, né, que podem afetar a nossa audição. Mas, assim, som só existe devido à variação de pressão local. Se não houver variação de pressão local, não há som, tá? Se nós estivermos no nível do mar, pessoal, ó, vamos fazer um gráfico aqui de pressão, ó, pressão versus tempo, pressão versus tempo, tá? Então, lá no nível do mar, o nível de pressão é 101,350 pascal. 100 pascal, mais ou menos, né? 100 mil pascal, mais ou menos, 0,1 megapascal, né? Mais ou menos de pressão, tá? Então, o valor exato é esse aqui. É a pressão atmosférica ao nível do mar, tá? Então, esse gráfico aqui é pressão, e aqui é um gráfico de pressão local, pressão ambiente, ó, tá? Então, começa aqui no ponto zero para perceber essa variação de pressão que ocorre. Mas, na verdade, esse ponto zero está a 101,350 pascal, tá? Vejam, som é variação de pressão. Se eu não tiver variação de pressão, eu estou no silêncio. Então, essa parte 1 da curva aí, ó, que não tem variação de pressão, ó, não tem variação de pressão, é o silêncio. Agora, se houver variação de pressão ambiente local em função do tempo, existe a presença do som, é gerado o som, a gente consegue perceber, então, o som. Então, o som está ligado intimamente à variação da pressão local, aqui nesse ambiente que eu estou agora, tá? A minha boca está gerando uma variação de pressão aqui próximo a ela, e essa onda está se propagando aí para frente, tá? Então, ou havendo variação de pressão local, há som, há produção de som, tá? A menor variação de pressão que podemos perceber, tá, pelo sistema auditivo, é 2 vezes 10 na menos 5 pascal. Associada a ela está lá o limiar da audição, né? Que a gente viu antes, a intensidade que passa, a intensidade watt metro quadrado que passa por uma área, tá? Mas a gente consegue perceber a mínima variação de pressão que a gente consegue perceber pelo ouvido é, em termos de pressão, 2 vezes 10 a menos 5 pascal, tá? É a mínima variação, o limiar de audição. Se eu sussurrar aqui muito baixinho, se essa variação de pressão for menor do que isso, não se escuta absolutamente nada, tá? E mais? E a máxima variação de pressão capaz de... a máxima variação de pressão ambiente que provoca dor é chamada de limiar da dor. Então, variações de pressão, se eu estiver gritando muito alto ou passando um avião aqui, e essa variação de pressão local, se estiver na ordem de 20 a 200 pascal, isso provoca o limiar da dor, quando começamos a perceber, então, um desconforto, né? Ou isso prejudica o nosso sistema auditivo, tá? Então, essa é a ideia do som, variação de pressão, tá? Para que haja variação de pressão, o som tem que possuir uma variação cíclica. O som tem que ser cíclico. A produção da variação de pressão tem que ser cíclica, senão não existe o som, tá? Então, é necessário que isso ocorra ciclicamente, tá? E aí entra as notas musicais, elas vibram uma estrutura ciclicamente, tá? E aí provoca, então, a variação de pressão que é percebida pelos nossos ouvidos. O movimento ondulatório, então, ele é obtido por uma estrutura vibrante, tá? Então, a gente entende que para haver a propagação do som tem que ter um meio elástico, certo? E tem que ter uma estrutura vibrante. Então, o meio elástico entendemos aquele que, deformado, volta ao seu estado primitivo, logo que cessa a deformação.
Os gases líquidos e sólidos são meios elásticos. Se um ponto de um meio elástico contínuo recebe uma modificação em suas condições físicas, a gente diz que houve um impulso, uma vibração, ou que houve um abalo, ou geralmente a palavra que a gente usa, houve uma perturbação, tá? O termo talvez que a gente mais use é: houve uma perturbação no ar, e essa perturbação provocou, então, no meio elástico, e essa perturbação se propagou, né, gerou o som. As perturbações, então, ó, elas se propagam em todas as direções, né? E elas se propagam também no meio elástico, tá? Então, todas essas condições aqui, tá? Todos esses elementos aqui, ó, né, são meios, né, por onde a perturbação vai se propagar. Corda do violão, senão uma onda, né, uma corda do violão, uma pedra na superfície da água, ou mesmo uma explosão, vão se propagar através de de um meio elástico. O som, né, ele é uma onda mecânica, ela se propaga através dos meios, então, elásticos, tá? E depende, então, dessas propriedades elásticas e da inércia do meio. Então, devido ao meio elástico, vai ocorrer, então, o movimento dessas ondas, tá? E, geralmente, esse movimento de uma onda mecânica qualquer geral, né, o movimento ondulatório, ele pode se propagar através de ondas longitudinais ou transversais. Uma onda longitudinal é essa aqui, ó. A direção de deslocamento da onda é paralela à direção de perturbação, né? A propagação da onda, vejam aqui na figura, né? Como se tivesse um conjunto de bolinhas, aqui eu tenho uma superfície, né, que está se movimentando e ela está empurrando e por meio de colisões provocando uma onda, né, neste sentido aqui, ó. Há então uma direção de perturbação da onda, propagação e perturbação. Essa é a direção de perturbação e essa é a direção de propagação. Poderia ser aqui um alto-falante, né? Isso poderia ser um alto-falante empurrando as partículas que estão ali próximas a ele, aumentando a pressão das partículas e provocando rarefação, e transmitindo, né, longitudinalmente essas ondas. E uma onda transversal tem essa característica, tá? A direção de perturbação das partículas, então, aqui no caso, né, é perpendicular a direção de perturbação é perpendicular à direção da propagação da onda, tá ok? Então, podemos ter essas dois tipos de onda aqui, né? No caso do som, esse tipo de onda ocorre muito em tubulações, né? Unidirecionais, né? Elas só acontecem praticamente no interior de tubulações, né? E no meio ambiente, de maneira geral, não são desse tipo, são tridimensionais as ondas, tá? Mas dá para entender um pouquinho, na sequência dessas apresentações, o que são as ondas mecânicas aí, tá bom? Quanto à natureza do som, então, essas ondas, né, essa variação de pressão, ela pode ser, então, né, representada aqui, ó, a variação da pressão entre um P máximo e um P mínimo, tá? Vejam, esse gráfico aqui é um gráfico, olhem a escala dele. Tempo e variação de pressão. Tempo e variação de pressão. Eu tenho a pressão ambiente aqui, considerando zero, então, zero. Na prática, o nível do mar 101, 350 Pascal, tá? E para que haja som, tem que haver, né, variação de pressão. Então, aqui tem duas ondas, ó, com a mesma amplitude de variação de pressão, o A é a amplitude da variação de pressão, certo? Temos duas ondas, tá? A amplitude da variação de pressão ambiente, tá? Ela é calculada, então, pela pressão ambiente, pressão máxima, que eu tenho no sistema, menos a pressão ambiente. Ou, né,
a pressão ambiente menos a pressão mínima. Isso permite calcular a amplitude da variação de pressão. Tá? Amplitude de variação da pressão ambiente. Tá? Uso 101.350 Pascal e avalio, então, a pressão máxima e mínima e posso fazer esses cálculos aqui para identificar, então, essa variação de pressão, tá? Que provoca o som. Esse gráfico, ele foi colocado, né, no Bistafa lá, né? E essas duas ondas envolvem uma faixa. Vou colocar aqui de novo, ó. Há duas situações de período aqui, eu tenho uma onda com um período de 50 microsegundos, que é essa tracejada, e tem uma onda com um período de tempo, né, para execução de uma onda completa de 50 milissegundos. Essas duas ondas foram propositalmente colocadas aqui, né, com esses períodos, justamente porque elas correspondem a duas situações, né? A onda maior, ó, é uma onda, né, mais grave, então ela está associada com os 20 Hz que escutamos, e a onda de menor período, essa onda tracejada, corresponde à onda mais aguda e corresponde a uma onda de 20.000 Hz. Tá? Então, foi propositalmente colocado aí, que corresponde aos limites de audição, mais ou menos, do ser humano, 20 Hz a 20.000 Hz. E a partir dessa onda, então, foi colocado aqui, ó, o tempo, tá? A gente pode, então, transformar esse tempo aí em frequência, tá? Então, o período T, ele é definido como o intervalo para a realização de um ciclo completo de uma curva, né, com a variação de pressão ao longo do tempo, tá? E quando a variação da pressão ambiente for cíclica, com um período compreendido entre 50 e 50 microsegundos, ó, tem duas condições aqui, ó. Quando a variação de pressão for cíclica, entre 50 e 50 microsegundos, e quando a amplitude A for maior do que o limiar da audição, 10 a menos 4 Pascal, né, a gente consegue, então, escutar, né, o nosso sistema auditivo consegue escutar o som. Tá? Então, são duas condições para escutar. Uma, frequência período entre 50 microsegundos e 50 milissegundos, e a outra é que a amplitude de vibração A seja maior do que o limiar da audição, em termos de pressão. Aí conseguimos escutar a onda, tá? E essa variação de pressão, então, nós chamamos de pressão sonora ou pressão acústica. Tá? Então, a gente vai trabalhar, né, com o conceito, com o termo pressão sonora ou pressão acústica, variação da pressão sonora ou acústica, que é, então, essa variação de pressão ambiente, acima de 10 a menos 4 Pascal e entre 50 milissegundos e 50 microsegundos, entre os 20 Hz e 20 kHz, tá? Então, aí, corresponde, então, ao limiar da audição. Esse aqui corresponde aos 20 Hz, e esse aqui corresponde aos 20.000 Hz. Transformar período em frequência, tá? Já está aí a forma, já conhece bastante essa forma, a frequência igual a 1 sobre período. Dificilmente a gente trabalha em acústica ou em qualquer outra área com o período de uma frequência, né? A gente trabalha com a frequência. Então, sempre que nós nos referimos a uma onda, nós vamos nos referirmos à sua frequência e não ao seu período, tá? Então, fundamentalmente, vamos sempre calcular a frequência, ok? Então, frequência igual a 1 sobre T, em hertz, T é em segundos, né? Calculamos, então, a frequência aí já bem conceituada aí por vocês aí, tá? Faixa de áudio, tá? Então, quando nós falamos em faixa de áudio, a faixa de áudio corresponde a 20 Hz a 20.000 Hz. Entrando um pouco mais na física, tá?
Como é que, então, essa variação de pressão ocorre? Vamos aqui, ó. Para que ocorra o som, tem que haver variação de pressão. Vamos estudar um som fundamental. Há duas condições, né, de propagação dessa onda. Vamos imaginar que eu tenha, então, um diapasão. Diapasão, aqui ele não está excitado, não está em movimento. O diapasão emite uma nota musical lá. Essa nota musical lá é 440 Hz. Se ele não está excitado, não está produzindo som. Se por algum motivo dou uma clicada nele aí, movimento a estrutura, esse diapasão, que é esse elemento aqui, ele começa a abrir e fechar as suas hastes. Né? Começa a abrir e fechar. Nesse abrir e fechar, quando eu excito ele fica vibrando em 440 Hz e, olha a minha mão aqui, tá em algum momento, esse ar que está entre as estruturas aqui do diapasão, entre as hastes do diapasão, fica sendo comprimido, e quando eu puxo para fora o diapasão, né, as hastes para fora, né, torno esse ar mais rarefeito. Eu estou socando o ar aqui no meio, quando eu comprimo ele, e depois, quando eu afasto as hastes, elas acabam sendo, o ar fica rarefeito. Eu puxo o ar para fora e empurro para dentro, para fora, para dentro. Tá? E isso gera uma compressão, tanto na parte de dentro, quanto na parte de fora também do diapasão. Tá? Então, tanto essa parte de dentro, como a parte de fora, acaba acontecendo o mesmo efeito. A parte de fora das minhas mãos aqui, quando eu faço isso, ela torna o ar mais rarefeito, né? E quando eu afasto, eu comprimo o ar externo, tá? E aí, então, há uma variação de pressão. Eu comprimo e torno rarefeito. Há uma compressão, então, dessas partículas de ar que estão aqui fora, tá? Aqui o desenho está mostrando aqui uma compressão aí das partículas externas, tá? Imagine, então, pessoal, que nós temos uma partícula, ou várias partículas aqui, ó, bem próximas ao diapasão, bem próximas à estrutura do diapasão, tá? Então, esse diapasão, ele oscila em 440 Hz, ele fica abrindo e fechando 440 vezes por segundo, tá? E ele comprime e torna rarefeito o ar 440 vezes por segundo, tá? Então, vejam, no primeiro momento, se eu pegar essas partículas que estão externas aqui, ó, aqui pela figura, ele está, a figura 2 aqui, deixa eu ver se está entrando ou saindo, B, A, em 3 instantes em torno do diapasão, tá? Então, vamos pegar primeiro, pensando a parte externa aqui, ó. Essas partículas, então, quando o diapasão se movimenta para fora, essas partículas aqui são comprimidas umas com as outras. E aí, então, ocorre uma pressão máxima, pressão positiva, está comprimindo, pressão positiva. Quando esse diapasão se fecha, ele torna o ar aqui mais rarefeito. E aí a variação de pressão vai para um valor negativo, fica pressão negativa, em relação à pressão ambiente. Então, havendo essa variação de pressão próxima às partículas do diapasão, ora elas são comprimidas, ora são rarefeitas, né? Há, então, a produção de variação de pressão e há, como consequência, a variação do som, tá? Então, é assim que o som é produzido por uma estrutura vibrante. Essa estrutura vibrante pode ser as nossas cordas vocais, e tudo isso inicia ali dentro, né? As cordas vocais, então, começam a vibrar, e essas partículas, então, essas partículas vibram de acordo com a frequência, tá? Tá? Então, ó, tem a rarefação e a compressão de partículas aí que eu coloquei. Então, aqui, ó, deixa eu só apagar um pouquinho essa anotação que eu fiz aqui. Observem. Então, essa região aqui do gráfico, coloquei uma cor igual àquela lá, vou colocar o verde.
Essa região aqui do gráfico, ó, corresponde quando os braços do diapasão se abrem, né? Eu estou analisando uma partícula externa, tem pressão, e essa região de baixo do gráfico é quando os braços do diapasão se aproximam. Gera, então, variação de pressão. Depende do ponto de vista. Se eu estiver associando o ar que está no interior do diapasão, é o contrário do que eu falei aqui. Tá? Então, isso gera o som. E esse som, então, tem uma... Eu posso representar, de acordo com a frequência do som, eu posso ele representar em termos de... É uma variação, é um modelo senoidal, né? Usa o cosseno aí para representar. E eu posso representar, então, essa variação, se é uma onda, eu posso representar essa variação da pressão ao longo do tempo por um modelo matemático. O nosso modelo matemático é esse, ó. A amplitude de vibração, que corresponde, então, a esse ponto aqui, vezes cosseno do ângulo ômega t, tá? Onde ômega, né, é a frequência angular. Eu transformo a partir da frequência ou do período, transformo para radianos por segundo, radianos por segundo, tá? Vezes o tempo. Então, ó, se eu fizer usar essa expressão, eu consigo identificar a pressão ao longo do tempo, toda a pressão ao longo do tempo. Se o tempo aqui, desse início até aqui, corresponde a 0,5 segundos, eu tenho como identificar esta pressão que está ocorrendo no sistema. Tá? Então, essa onda, ela tem um comportamento temporal. Essa expressão aqui me dá o comportamento temporal da onda acústica. Tá? Não tem só um comportamento temporal, também tem um comportamento em função da distância. Então, eu preciso calcular o W, o ômega, né, em função da frequência, para calcular, então, qual é a intensidade da pressão em qualquer momento t. Então, ela descreve o comportamento temporal da pressão sonora. Aí, agora, existe um outro comportamento. Esse é o temporal. Vejam que nessa expressão aqui, para nós podermos utilizar ela, não esqueçam que eu estou usando o ômega em radianos por segundo, vezes segundo, dentro do cosseno fica em radianos. Não podemos esquecer que temos que ligar a calculadora aí na opção rad, né, radiano, para poder ter o resultado correto. Senão, a gente acaba calculando errado de novo isso aí, tá? Tem que fazer uma análise dimensional aí. Esse é o comportamento temporal. Agora, existe um comportamento ao longo da distância. Esse comportamento temporal, pessoal, vamos imaginar que ele seja o comportamento de uma partícula coladinha, é uma partícula que está coladinha no diapasão. Então, essa partícula que está coladinha no diapasão, a uma distância zero do diapasão, ela oscila, então, de acordo com isso aqui, ó. O ar ali presente é comprimido, ora rarefeito, comprimido, rarefeito, variação de pressão. Uma partícula do ladinho aí do diapasão. Mas e se eu estou a uma distância aí de 10 metros? Qual que é a pressão que eu estou recebendo a uma distância de 10 metros? Aí há o comportamento dele, do som em função da distância, tá? Que a propagação, então, dessa onda, ó, aquela forma anterior é aqui, ó, o ar coladinho, a partícula de ar coladinha no diapasão, tá? Então, se eu estou a uma certa distância, eu vou receber esta onda sonora, tá? Através da perturbação do ar, tá? Mas eu preciso levar em conta esse aspecto da distância. A gente viu, deixa eu ver se está aqui a figura, né? Lá no começo, ó, o comportamento longitudinal de uma onda. Esse aqui, ó. Vamos imaginar esse comportamento aqui de uma onda longitudinal. Na prática não acontece muito isso, tá? Só em alguns casos, tá? Ó, a onda, as partículas são comprimidas e essa onda, então, se propaga nessa direção.
Esse é o modelo, né, é um modelo de propagação da onda no ar, tá? Então, a primeira forma, que é o comportamento temporal, imagine que eu esteja com uma partícula de ar coladinha aqui, ó, aqui assim, ó, coladinha aqui na estrutura vibrante, tá? E ali, então, eu tenho aquela variação de pressão, né, que se propaga também ao longo do tempo. E, ó, ela variação. Uma partícula comprime, empurra a outra partícula empurra a outra, né, e depois a rarefação e assim por diante. Essa partícula que está colocada aqui, ó, ela não vai se propagar em direção ao final, em direção ao movimento. Só a perturbação que se propaga. O ar que está aqui, ó, a partícula de ar que está aqui, ela fica aqui. Não se propaga. Tá? Só a perturbação, um empurrando o outro, que se propaga. Né? Mas a partícula fica no mesmo lugar. Tá? Eu tenho, então, a onda se propagando. Ó. E essa onda se propagando no meio, no ar, então, ó, ela vai apresentar um certo comprimento de onda. Né? Esse comprimento de onda, na realidade, depende do meio do ar ou da água, né? E também depende da frequência do sistema, depende da velocidade do ar nesse meio, a velocidade do som nesse meio. Tá? Então, não ocorre o movimento de partículas, mas ocorre somente o movimento da perturbação, só perturbação. Tá? Então, ó, esse movimento não se restringe somente ao diapasão e ele é transferido, então, através de um certo promeio, através de um certo comprimento de onda, através de uma certa velocidade. Essa velocidade com que ocorre essa transmissão é a velocidade de propagação da onda sonora. Velocidade do som. Pode ser no ar, na água, em qualquer outro objeto. Tá? Ah, tá aqui a figura, eu tinha colocado aqui de novo. Tá? Então, aí, ó, se isso fosse o ar, essa variação aí, essa onda, né? Essa onda estaria se propagando com uma velocidade em torno de 343 metros por segundo. Tá? Aí está, então, o comportamento espacial, né? O comportamento dele ao longo do comprimento. Tá? Vai haver zonas de compressão, ó, zonas de compressão do ar e zonas de rarefação. Tá? Rarefação, compressão, seguindo mais ou menos essa lógica aqui. Ó. Bom, se eu estou na distância zero, né, praticamente a partícula na distância zero, ela é regida pelaquela forma anterior. Px igual PT igual a A vezes cosseno de ômega T. Tá? Então, lá encostadinho no diapasão, essa partícula está regida por essa fórmula aqui. Ó. Só que essa fórmula, essa onda, ela se propaga também na direção x, na coordenada espacial x. E se eu estou aqui numa distância de 20 metros da fonte, aqui é zero, qual é a pressão que eu estou sentindo nesse momento e depois de transcorrido um certo tempo? Né? Qual é essa onda que eu estou recebendo aqui? Ó? Qual que é essa amplitude de pressão que eu estou recebendo aqui? AX aqui. Aí, então, existe o comportamento, né, associado à distância. Tá? Essa onda lambda possui um certo comprimento, que vai variar da velocidade e do meio. Tá? Vai em função da velocidade. Essa onda lambda, nós podemos calcular ela em função da velocidade do som. Tá? Essa lambda está associado com a velocidade, no nosso caso, aproximadamente 340 metros por segundo, e também está associado com a frequência do som. Se fosse um diapasão, essa frequência, 440 Hz. Tá? Então, em função dos 440 Hz, eu teria aqui um comprimento de onda no meio, no ar, lambda. Tá? Então, esse comprimento de onda,
Lambda depende da velocidade do som no meio e também da frequência, tá? Algumas velocidades no ar, 343 metros por segundo. Eu fiz um cálculo antes, deu um pouquinho diferente de 20 graus Celsius aqui, né? 1.500 na água e 5.100 no aço, no ferro, tá? Então, essa seria a velocidade do som nesses meios e, como consequência, o comprimento de onda de cada nota musical em cada meio seria diferente da perturbação das ondas, tá? Qual é o comprimento de onda do ar, qual é o comprimento de uma nota no ar e na água? Vamos imaginar que existe uma estrutura vibrante, né? Essa estrutura vibrante aqui, ó, está se movimentando de acordo com uma frequência de 1000 Hz. 1000 Hz. Se essa estrutura vibrante estivesse vibrando no ar, e aqui a mesma estrutura vibrante em 1000 Hz, né? 1000 Hz, vibrando na água. Qual é o comprimento de onda dessas duas ondas se movimentando? No ar, eu pego a velocidade do ar dividido por 1000, 34 centímetros. Se eu usar na água, 3.500 metros por segundo dividido por 1000, 1,5 metros. O tamanho da onda propagada na água é maior do que no ar. Então, o lambda, comprimento de onda, está associado, então, com a frequência de excitação e com a velocidade do ar. Então, pessoal, existe um outro comportamento dessa onda, associado à distância. Nós podemos representar, então, a partir da distância, podemos representar um modelo, né, de pressão em função da distância. Olha só, em função da distância agora, em função da distância, se eu estou lá em 20 metros de distância da fonte, qual é essa pressão? P de x, P de 20 metros. O comportamento dela agora está associado com essa fórmula aqui, ó. P a 20 metros é igual a cosseno de Kx, onde Kx é chamado número de ondas, que é o 2π sobre lambda. Então, eu preciso saber o lambda da onda para poder calcular a pressão em uma certa distância da fonte. Ó, tá, 2π sobre lambda. Senão eu não consigo. Então, se eu quero calcular essa intensidade a 20 metros, né, eu preciso saber o K. Tá? Se conhecemos, então, a amplitude da pressão sonora A e o número de ondas, podemos, então, determinar o valor da pressão sonora em qualquer ponto X. Né? Na realidade, aqui não. Podemos calcular a onda em qualquer ponto X. Qualquer ponto X. Aí calculamos, então, o P de X. Então, há essa fórmula que permite representar o movimento da onda, né, o componente da onda, ao longo da distância em relação à fonte. Bom, dois casos. Esse é o comportamento espacial e existe o comportamento anterior temporal. Está aqui eles, ó. Esse aqui é o comportamento da onda temporal, tempo, comportamento da onda espacial. Se nós juntarmos essas duas fórmulas, tá aí elas, ó, a gente vai encontrar, então, uma fórmula, uma equação matemática que permite definir o comportamento ao longo dos dois sistemas, temporal e espacial. E esse comportamento temporal e espacial, então, ó, leva em conta agora duas variáveis, P de x e tempo. Essa fórmula aqui, ó. É a fórmula que é apresentada, então, pelo Bistavo. A cosseno de ômega t, mais ou menos Kx, ó, comportamento temporal, comportamento espacial e um ângulo de fase. O ângulo de fase é o ângulo de atraso da onda, tá?
Então, a gente admite a onda que esteja iniciando aqui, ó, tá? Vamos ver aqui, ó. Ela esteja iniciando no ponto P máximo. Mas se por acaso, vou fazer aqui o gráfico, ó. Isso aqui é tempo, tá? Só tem que cuidar a variável, que é tempo e amplitude. Se por acaso nós estamos analisando a onda, e essa onda, opa, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar tudo aqui de novo. Vamos aqui fazer o gráfico. Se por acaso essa onda tem esse comportamento aqui, ó. Vejam que o valor P máximo não está iniciando no ponto zero aqui, ó. Certo? Então, a esta distância em relação aqui, o tempo, o gráfico é tempo, né? Tempo. Né? Em relação ao tempo, existe um atraso de resposta dessa onda. Porque a fórmula que está aqui, ó, ela prevê que o início da onda ocorra no tempo t igual a zero. O máximo valor está em t igual a zero. Se essa onda passou pelo tempo t igual a zero e está com essa amplitude, eu tenho um atraso de resposta na onda. Então, é só eu pegar esse valor da pressão aqui e também todas as variáveis do sistema W, K e o PX aqui, e aí eu posso, então, calcular essa variável φ e usar na equação, que é o atraso de resposta. Então, ó, nessa onda, eu conheço a amplitude A, conheço que no tempo t igual a zero, eu tenho aqui uma pressão P, por exemplo, vamos imaginar que o A seja 1, aqui seja 0,7. Eu conheço, então, que o P é 0,7, entro com o P0,7, X0, T0, conheço o A, conheço o W, conheço o K, conheço o X0, tempo zero, calculo o φ. E esse φ, então, passa a ser usado nessa expressão, é o atraso da onda. Se essa onda começar exatamente com o P máximo em 0 por segundo, esse φ aqui é 0. Não tem atraso de resposta. Então, tem que observar isso aí ao fazer o cálculo da onda. Então, essa expressão aqui é uma solução de uma equação diferencial homogênea por partes, né, de segundo grau. Que a gente vai ver depois, não sei se vão conseguir ver hoje ainda, porque eu acho que está acabando nosso tempo daqui a pouquinho, tá? Então, isso aqui, esse resultado aqui, ó, não é só um resultado tão simples como esse que foi colocado aqui, de uma análise bem genérica, né? Mas o resultado dele é o resultado da solução de uma equação diferencial homogênea de segundo grau, né? Por partes. Por partes, porque eu tenho duas variáveis, x e tempo, tá? Então, a solução é bem mais complexa do que essa análise que a gente fez aqui, tá? Depois, eu acho que, se não explicar nessa aula, na próxima aula, eu deduzo, então, a expressão aí para vocês aí, tá? Algumas características do ar, né? Eu preciso sempre calcular, então, para mim saber o comportamento dessas variáveis aqui, K, eu preciso saber do lambda e do C, velocidade do som e o comprimento de onda. Algumas fórmulas. Para calcular a velocidade do ar, velocidade do som no ar, eu tenho aqui algumas fórmulas que permitem fazer isso, levando em conta a temperatura em graus Celsius. Para nós calcularmos algumas variáveis que vão ser usadas lá para frente, que é a impedância acústica, preciso calcular a densidade do ar a uma certa temperatura, pressão e temperatura. Então, essas duas fórmulas aqui, uma vai ser importante para usar na expressão da pressão, e a outra vai ser importante lá para calcular a impedância acústica que a gente vê mais tarde aí, tá? Nessas duas expressões, então, nessa aqui, o R é a constante específica dos gases, para o ar, então, vale esse valor aqui, ó, tá? Com o ρ0 e com o C0, nós podemos, então, calcular, né, algumas variáveis que vêm pela frente, ok?
Aqui tem um pequeno exercício, usando 20 graus Celsius, né? E aqui a pressão atmosférica local 101.325, né? 101.325. Vocês calculam, então, a densidade do ar e a velocidade do som nesse ar aí, tá ok? Daí, na próxima aula, a gente confere. Não vai dar exatamente os 343 lá, né? Vai dar um pouquinho diferente, né? Mas é a forma, né, mais correta para poder calcular isso aí, tá? Então, gostaria que vocês fizessem esse exercício aqui, bem tranquilo.